Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly women and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem. Desde o jardim da infância até a pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. E lá na COP eu tive a imensa satisfação de ser aluno dos melhores engenheiros do país, tais como o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor Dirceu Veloso, professor Jacques Medina e Osiac. E de lá para cá, sou professor da Universidade de Brasília por 44 anos e 10 anos na Faculdade de Engenharia IESPLAN. Nesse meio tempo, eu montei uma empresa e sou hoje responsável por perto de 12 mil serviços e contratos. Eu me senti então na obrigação de cristão e de cidadão de devolver toda a experiência que eu tive, prática com o pé na teoria, para aqueles que vão projetar ou executar fundações. Por isso, eu procurei escrever esse livro, começado a ser editado na COP em 1986, de fundações, que procura abranger todos os tipos de fundações. Está dirigido exatamente para os projetistas e os executores de fundações. Nos capítulos 3, 6 e 9, eu apresento passo a passo métodos e exemplos de cálculo de sapata, de estacas de todos os tipos de tubulões por métodos utilizados pelos melhores escritórios de engenharia do Brasil, que são os métodos semi-empíricos e estatísticos, baseados unicamente no tipo do solo, no SPT e algumas comparações já com provas de carga. Muito bem, esse livro é um livro muito grande, de 900 e poucas páginas, e precisa de uma revisão constante. Portanto, normalmente as tiragens já saem esgotadas, mas aqueles que quiserem, basta entrar na nossa lista de espera através do e-mail infrasoloengenharia@gmail.com. Em seguida, na COP, eu publiquei o primeiro livro de sondagens do país, apadrinhado pelo professor Jacques de Medina. Também tem tiragens esgotadas, mas a cada 30, 40 dias tem uma nova tiragem. E da mesma forma, se tiver interessado, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E atendendo uma série de pedidos, eu estou, na medida do possível, escrevendo um livro sobre problemas de edificações, patologia e reforço de fundações e de estruturas. Quero crer que até dezembro de 2017, as primeiras tiragens, os primeiros exemplares estarão disponíveis, que pode ser adquirido pelo mesmo e-mail. Cito e enfatizo 2 capítulos muito importantes nesse livro e nesse livro, que é o capítulo de correlações paramétricas, porque ainda é difícil você ter ensaios triaxiais ou ensaios de laboratório sofisticado para achar parâmetros tipo peso específico, coesão, ângulo de atrito, modo de elasticidade, coeficiente de recalque, coeficiente de empuxo. Por isso, ao longo do tempo, eu venho analisando, hoje, perto mais de 800 pontos, uma correlação desses parâmetros com SPT,
que vai auxiliar muito a quem vai ter que projetar, verificar uma obra ou fazer mesmo, ou executar propriamente dita a obra. Eu só espero, assim procedendo, continuar sendo útil a esse nosso Brasil e a todos os engenheiros que estão nessa área de geotecnia, de fundações, etc. Se alguém de novo precisar, basta mandar uma cartinha ou um e-mail para aquele que eu já disse e na próxima listagem nós acreditamos poder te atender. E da mesma forma estou esperando receber deles sugestões, críticas ou elogios. Muito obrigado. Guilherme está falando. Desculpa, não tem muito, não é relacionado ao tema, né, de fundação, é mais relacionado à segurança do trabalho, mas quais seria se você puder responder, quais seriam os princípios básicos, assim, qual que seria a preocupação maior antes de entrar no tubulão desse, que o senhor tem muita experiência, já tem entrado em milhares aí, né, na casa de... com relação a risco para o poceiro, até mesmo o engenheiro Daniel, que desce ou qualquer outro. vou procurar. Fala rapidinho. Não, tudo bem, é uma pergunta interessante, sabe por quê? Muita gente no Brasil inteiro ainda faz tubulão, como o nosso amigo Jefferson. Em São Paulo, algumas regiões do interior, lá do norte, etc., Brasília, Belo Horizonte, Goiânia. Primeira recomendação para você que vai descer, que eu recomendo demais descer em tubulões, é uma escola de vida, sabe? Como eu falei, vou operar um paciente, eu levo meu aluno, eu abro o paciente e mostro, olha aqui, ó, pâncreas comprimido entre coração e pulmão, se tirar, pós-matéria do coração. Então, desça no tubulão com segurança. Bom, hoje em dia, graças aos cursos e às exigências da segurança do trabalho, já é obrigado utilizar sarilhos, é aquele sarilhozinho de puxar corda, com trave. Ela tem engrenagens, tem uma roda dentada, que se por acaso der qualquer problema, ele não volta. Ele só roda para frente. Você pode até desarmar essa catraca, ela é boa. Segundo, está sendo exigido a utilização de segurança, cinto de segurança. Estou aqui, né? Cinto de segurança. É uma boa. Capacete obrigatório. Bota, é difícil você conseguir fazer alguém que trabalha dentro da lama, suando muito, usar bota, sabe? Mas é bom. Bota com bico de ferro. Com relação ao uniforme, é outro caso hilário. Aqui em Brasília tem um setor comercial sul cheio de prédios. Eu fui fazer as fundações de 2 prédios da Camargo Correia, um prédio maravilhoso, estão lá até hoje. Entre esses prédios. Mas nós tínhamos um fiscal do trabalho, e eu não cometi a besteira de não fazer ele descer, sabe? Devia ter falado, vamos descer lá comigo, eu desço com você, dá umas pasadas, escava, para você sentir o drama. Aí ele sugeriu, eu aceitei, foi bom, fiz até uma propaganda, todo mundo de uniforme, de macacão. Só que eu tinha notado, curiosamente, que o camarada descia no tubulão e logo em seguida vinha no ganchinho da corda, o macacão dele trabalhava nu. Sabe por quê? Porque a insistência de manter o cara trabalhando, ele sua tanto que ele sofre desidratação. E mais, como eles estavam pelados, e geralmente é um pessoal forte, quem trabalha em tubulão não tem doença. Senão ele não aguenta 2 tubulões, ele morre. As moçóidas que trabalhavam nos escritórios ficavam na janela a ver o pessoal trabalhar pelado lá embaixo, furando tubulão. Então, toma cuidado com o EPI. Macacão não dá porque desidrata o rapaz. O resto eu recomendo. Capacete, talvez uma botinha de bico de ferro, pode cair alguma coisa. E com relação à trave no sarilho é muito importante, porque pode acontecer alguma coisa, quebrar uma manivela e ele não volta. Tá bom? Agora com relação a nós descendo o tubulão e o poceiro também. Muito bem. Um tubulão
ou uma fundação é constituída de algumas partes. Topo, lá em cima. Topo, que é a parte superior. Fuste, que é o corpo. E base ou ponta lá embaixo. Tubulão, furou o tubulão, vai descer alguém, faça a base, nem que não precise. Se calcular, porque o tubulão feito na mão tem que ter pelo menos 60 centímetros de diâmetro, senão não dá para ninguém descer. Então eu tenho topo, tenho fuste e tenho base. Precisa aumentar a figura, Guilherme? Dá para ver bem aí? Muito bem. A máquina fura. Cuidado com o tubulão que fica 2, 3 dias aqui na região centro-oeste do Brasil, porque nós temos cascavel e rato bravo. Se por um azar qualquer um rato cai dentro de um tubulão desse, ele fica com fome 2 ou 3 dias. Nunca aconteceu comigo, ainda bem. Mas o rato sobe pela perna da calça do engenheiro ou do peão e sobe no macacão. E sobe mordendo, fera. Toma cuidado. E com cobra também, que está lá também presa alguns dias no buraco. Eu não posso deixar. Como diz o Milor Fernandes, depois de uma certa experiência, de uma certa idade, você adquire o direito de ter um senso de humor mais aguçado, sabe? Eu me lembro que eu orientei uma tese, um TCC de um aluno meu, excelente engenheiro, e nós fizemos um tubulão experimental perto de uma obra paralisada, que tinha um tapume. Furamos o tubulão, etc., tiramos a amostra deformada para calcular tudo, e esse tapume faltava algumas folhas de madeirite que a obra ficou parada, apodreceu, e um vizinho comprava pão, que mora o prédio aqui, o comércio ali, comprava pão atalhando por dentro do canteiro de obras. Só sei que, eu não tive informação, mas meu engenheiro teve, esse camarada de noite, comprando pão, caiu dentro do tubulão, de uns 15 metros de profundidade. Como era terra fofa, não estava terminado, ele não teve nada. Só que ele gritava a 17 metros, ninguém ouvia. No dia, ficou legal, ou seja, mas no dia seguinte é que o pessoal ouviu e foi lá e sacou o rapaz. E o meu engenheiro, que era chamado Clóvis, excelente engenheiro, não atinou para essa possibilidade, não tampou com a chapa de madeirite o buraco. Mas deve ter sido uma emoção fantástica, e mais fantástica ainda, porque ele caiu no fofo, não machucou, e mais fantástica ainda, porque ele passou umas 10 horas com a sensação de ser semi-enterrado a 17 metros de profundidade. Muito bem. Então, se você vai descer, principalmente se for com máquina, vem estiletando para ver a resistência do solo e vai observando as trincas acima da sua cabeça dentro da base. O solo pesa de 1,6 a 1,8 toneladas por metro cúbico. Você imagina se essa trinca propaga e vai para dentro do solo e cai uma massa de 10 toneladas em cima de você aqui. Então, tome cuidado com essas trincas no fuste, que elas são letais. Camada mole, camada de cascalho solto. Dentro da base, sim, mas você pode controlar ela, mas eu não recomendo. Se tiver que controlar, me liga. De onde você estiver. Fala, olha, eu vou descer numa base que está com trincas. Normalmente, se for uma argila siltosa, a deformação limite dela é no entorno de 2 a 3 milímetros. Ou seja, quando a trinca lá embaixo cabe um palito de fósforo, segundo os poceiros, que às vezes ainda pega alguém fumando lá, que é um absurdo, sabe? Porque a renovação de ar é feita só pela lata que sobe e desce. Se você for descer ou sentir que não há renovação de ar, e como é que você sente? Não é respirando,
Se alguém sentir dor de cabeça, falta de oxigênio, excesso de carbono, monóxido de carbono. Então, ou põe um compressorzinho com a mangueira, jogando ar, ou então lança uma lata de cal virgem. Ela reage com o monóxido e produz oxigênio. O pessoal diz, poxa, você jogou o cal, ficou frio aqui, resfriou. É o oxigênio que ele adquiriu. Tá bom? Então, essas trincas da base são menos letais por causa do volume. Não me lembro, em nenhum caso nosso, que alguém tenha ficado preso pela cintura. Então, o tubulão tem uma base alta. Quando ele cai, Guilherme, tem que ficar olhando para o desplacamento. O que cai de uma vez é o fuste, lá de cima, que não é muito comum, porque existe o efeito de arco. Quando você fura qualquer coisa redonda, as tensões vêm na coisa redonda e abre por compressão. Então ela fecha e não desaba. O famoso arco romano de pedra solta, ele ficava de pé, por causa do efeito de arco. Entendeu? Então esse arco gera compressão. Cai pouco o fuste, mas quando cai é muito perigoso. Então aqui tem alguma coisa acontecendo. Se aparecer essa trinquinha aqui, ela é desplacamento futuro, faz isso. Qual é a recomendação? Escava logo, tira esse solo ou essa trinca que está te ameaçando. Escava logo e rápido, porque isso vai te dar tempo de limpar e concretar. Às vezes não dá tempo. Aí a gente não acaba essa aula nunca. Então, veja bem, você tem um peso aqui de 800 quilos. Desprega e cai em cima de um rapaz que normalmente está curvado, inclusive, escavando aí embaixo. Dá para tirar antes e rápida e concreta. Normalmente o pessoal trabalha curvado, não é porque ele tem problema de coluna, é porque se cair uma pedrinha ou torrão, às vezes fica o pessoal lá, sapo de obra, fica conversando, lá em cima escorrega, cai alguma coisa, no lombo, o lombo é forte. Aqui no edifício 1, sede do Banco do Brasil, eu fui responsável pela escavação de grandes tubulões. Eu me lembro que a corda do camarada com a alça, viu, Guilherme? Vê se o gancho está bom. Ele tira, ele pega a corda e descarrega ali. Ela escapuliu. A 20 metros de altura, caiu no lombo de um cara. Não machucou muito, porque o camburão era de plástico, era um meio tamborzinho de plástico que o camarada fez de lata. Segundo, que era um rapaz forte para burro. Eu nem me lembro se tivemos que dar uns 2 dias de folga para ele, que era pior que ele ia beber cachaça, ia ficar com a dor da cachaça e do lombo. Mas eles não bebem não, pulseira é muito saudável. Muito bem, então imagina, 500 quilos ou 1.000 quilos caindo em 2 metros de altura, pode soterrar. Na base tem essa vantagem, que eu não recomendo considerar como vantagem nem nada, mas a pessoa fica soterrado do meio para cima. Não estou criando clima de terror, mas é bom você saber disso. A possibilidade é pequena, é mais de asa delta e bicicleta de rua mata 1 para 100, é altíssimo. Agora o bungee jump está superando. O asa delta 1 para 100, a bicicleta e a asa delta 1 para 100. O que tinha um mergulho é 1 para 4.000, é muito mais seguro do que a asa delta, etc. O paraquedas é mais seguro. Então não vai pensar que isso acontece, não. Não me lembro, nesses 50 mil casos, a gente teve 3 ou 4, não é representativo. Mas observa bem esse fato. Entendeu? Se não der, Guilherme, tempo de escavar, porque vai desabando, enquanto você tira cai mais, começa a ficar perigoso.
enche esse solo, pega o solo aqui, com solo e cimento, traça o solo com cimento na base de 1:7, 1:8. Uma lata de cimento e 8 de solo, o solo que saiu. Mistura com água, fica-se na consistência box e enche o tubulão. Perde o tubulão. Mas é a melhor forma possível. Aí depois de 3 dias, esse solo de cimento endureceu, ele deve estar com a resistência de 1 MPa, ou seja, 10 kg por centímetro quadrado. E escava por dentro. Aí você vem escavando por dentro, criando um anel de proteção. E graças a um prédio muito grande que eu fiz assim, porque não tinha jeito de escavar, escavava, desabava, escavava, eu acabei desenvolvendo estacas de solo e cimento, maravilhosas, estaquinhas, em vez de encher de concreto, casinha popular, tipo de Tia Dilma, Baixo Adier, faço contrato manual comprado, ponho a terrinha aqui, traço, a mesma terra, sem areia e sem brita, graças a essa experiência. Tá? Um dia eu acabo de escrever o livro de solo e cimento. Muita gente já usou, já fiz umas 12.000 estacas dessas. Muito bem. Continuamos então o nosso tema. Entendeu mais ou menos, Guilherme? Sim, professor. Cuidado, 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 etc. Pois não. Ficou alguma dúvida? Para os amigos. Não, beleza, peço desculpa aos amigos aí, porque foge um pouquinho do tema aí, mas obrigado pela explicação. Mas é interessante, é uma experiência de vida. Amanhã tem alguém fazendo tubulão. Aqui é a continuação daquela lei que você tem que ser certificada, fixar em local, porque senão o Corpo de Bombeiro e a GEFIS vai lá e te multa, etc. Tem que renovar. Está começando a ficar bom esse país, sabe? As obras vão ficar um pouco mais caras, mas quem quer fazer obra tem que pagar mais para ter uma obra segura, etc. Eu recomendo muito ler esses 11 artigos ou 12, tá? Não vou ler, que diz a mesma coisa. Você é obrigado a fazer, senão você vai ser multado, vai ser cassado seu alvará. E o pior não é isso, não. A lei obriga. Vamos supor que caia o segundo prédio lá em Fortaleza. Poxa, mas tinha lei que era obrigado. Entendeu? Você fica muito mal em termos de justiça. Olha aí. Professor, pegando o gancho aí do colega aí sobre segurança, rapidinho, nunca aconteceu comigo, mas o pessoal que furava o fuste comentava muito sobre gás dentro do fuste, na hora que estava escavando, fuste é a base. Na verdade, então, não é gás, né? É o monóxido de carbono, né? É isso? Exatamente. Eles chamam de gás. Está faltando ar ou tem gás. A não ser que você está furando, cuidado, tubulão para um posto de gasolina, ainda no sistema antigo, que os tambores eram de aço, eram metálicos, que tinha que ser picotado de tempos em tempos, seja protegido contra a corrosão. Sinta cheiro de gasolina dentro do seu tubulão, é um perigo, tá? Se sentir, você joga, pega um jornal, esse curso está parecendo uma escola de passo a passo, pega um jornal em bola e põe fogo e joga ele queima todo o vapor de gasolina e você pode descer, mas toma cuidado. A minha máquina aqui ser H2S, né? Matéria orgânica, né? Algum solo que tenha... Olha, não consegui analisar ainda a influência da matéria orgânica na renovação do ar. A renovação do ar, como eu te falei, ela renova só pela descida e subida da lata, sabe? Porque a pessoa trabalha enchendo um balde, né? Renova o suficiente. Já tentei até, com isqueiro, botar fogo na parte preta, que é uma turfa, e sentir o cheiro. Quando ela é muito orgânica, ela dá um cheiro de matéria orgânica. Mas isso não influenciou na renovação do ar, sabe? Achei isso interessante. Porque a matéria orgânica é rica em alguns tipos de gases e tal, mas não são letais, ninguém sentiu mal por isso.
Mas também, lembre-se bem, Guilherme, não dá para furar tubulão em turfa. Turfa fecha, se dá uma pasada, ela fecha, porque ela é mole. A turfa dura já não é turfa mais, já é carvão. Muito bem, vamos continuar aqui então. Mas eu estou à disposição como de sempre. Eu estou passando rápido porque primeiras perguntas são muito mais interessantes. Segundo, isso está escrito, é fácil. Mas eu recomendo, leia, isso vai te salvar, leia. Então vamos lá, o que nós aproveitamos? Avisa os amigos que vai ter serviço demais. Eu brinco, mas uma das razões pelas quais eu dou o curso de graça é para ter um concorrente, concorrente bom. Porque eu estou super lotado, né, já há alguns anos. Segundo fato, que vai ser obrigatório. Então, é lei. Se andar fora da lei, fica difícil. Lembra daquela OPI? Em caso de dúvida, pro réu. Quem que é o réu? O outro engenheiro. Então, fica difícil salvar alguém que furou essa lei, sabe? Apesar dessa obrigatoriedade. Muito bem, meus amigos. Enquanto ele providencia aqui uma série só de um dos itens que eu considero mais interessante dos últimos tempos na nossa engenharia de diagnóstico. Chama-se regra da mediatriz, que eu já falei no começo porque é apaixonante. Algumas coisas são muito importantes. Olha, vai virar lei. Segundo, recalque distorcional me ajuda demais, resolve o problema e me dá segurança. Eu estou falando com base, ou seja, quando eu mando um relatório, eu examinei o recalque distorcional. Eu sei bem o que fazer, se eu opero o paciente ou não, se ele vai morrer ou não, se eu posso escorar ou não. Olha mais uma novidade. Dr. Robert Stephenson, em 1856, na Inglaterra, foi eleito presidente da ICE, Institute of Civil Engineers. É o órgão mais importante técnico da Inglaterra. Como o nosso CIBICT aqui, né, o sindicato, etc, etc. E no discurso de posse dele, ele disse duas coisas que eu venho pensando há muito tempo. Primeira, que sejam catalogados todos os acidentes e estudados, para servir de exemplo. E que as pessoas que dêem um azar de operar um paciente e morrer, que ele coloque isso de uma forma possível para todo mundo. Está aqui. Uma forma que exista e que a pessoa possa analisar e não cometer o mesmo erro. Então, ele falou 4 coisas que eu acho importantíssimas, sabe? E eu vou conversar com a nossa presidente do CREC, que é muito, muito efetiva, muito legal, que esse é um discurso que todo mundo quer ouvir, um discurso que tem começo e fim. Então, o que ele sugere? Se você teve um problema, tenta ver se coloca ele em discussão. Mas toma cuidado, porque tudo que você falar pode virar contra você. Segundo fato, que esses órgãos, tipo SENGE, tipo CREAS, etc., que cadastre todos os problemas e se faça uma mesa redonda. Eu vou fazer essa proposta. Eu só queria um apoio de vocês para um detalhe. Como é que eu vou colocar os acidentes sem incriminar, que vão ter uma banca de sêniores, de pessoal experiente para analisar os acidentes? Então, o SENGE, que é o patrocinador desse curso, ou o CREA, cria uma comissão e um departamento de acidentes na engenharia. E cada mês se discute um deles. Reúne um grupo para dizer o que podia ser feito e como não deve se fazer, etc, etc. O único impedimento. Tem alguns casos que ainda estão na justiça. Tem alguns casos em que um grupo de cientistas desse nível pode dar um parecer que todo juiz vai querer acompanhar. Então, eu preciso, se alguém tiver alguma ideia de como eu posso estudar esses acidentes sem jogar mais gasolina no fogo, me dá essa ideia que eu vou levar para o SENGE ou não. Então, todo acidente, seu ou não, vai estar cadastrado lá. E a cada mês se faz um live, etc., discutindo essa obra. Caiu porque
disseram que era tração, mas esse cisalhamento foi causado porque o DICRAM avisou muitas vezes que esse viaduto ia cair por causa da corrosão, estava visível. Tinha vegetação na junta de dilatação, essa vegetação traz oxigênio e ferrugem, ferragem, etc. Isso não pode ser feito. As obras públicas têm uma vantagem, mas assim mesmo ela pode estar em litígio judicial. Então, deixa eu ver se tem mais algumas importantes. Eu queria discutir, como eu prometi, deixa eu ver o que eu falei, mas pode sim. Eu digo aqui, e muita gente não deve gostar de ouvir isso não, sabe? É que é uma questão cultural, tá vendo aí? Eu aproveitei o gancho do Robert Stephenson. E com certeza na nossa cultura a gente não está acostumado a fazer a coisa para ficar feita, sabe? Você faz meia boca, sabe? É uma questão cultural, desde o peão até o engenheiro. As coisas vão melhorando, as normas estão apertando, os desabamentos, lamentavelmente, forçam essa situação. Tá bom? Então, o que eu vejo, essa obra não foi feita para ficar feita. A pessoa fez para receber, etc. Quando, pior ainda, o fiscal não faz parte subliminarmente da empreiteira. Aí ele libera qualquer coisa. Me coloca, por favor, o primeiro caso das asas sul e norte. Está um pouquinho depois desse aí. Ah, você quer que eu passe aqui? Muito bem. Nós vamos discutir hoje 2 casos tristes. Não precisa nem dizer qual foi o problema, falta de inspeção. Alguns eu tenho que entender que era difícil de perceber, mesmo por engenheiros patologistas que farejam problemas, sabe? Tá vendo aí? O que acontece? Brasília teve um projeto que foi muito divulgado e muito utilizado ao longo do tempo, que é fazer subsolos ou garagem de estacionamento sobre uma laje geralmente cheia de terra para fazer jardim. Só que, em grande parte, a primeira coisa que eu acho que eu cheguei a falar na aula de ontem, você vai ver uma obra, começa a ver a junta de dilatação. A junta tem que ser paralela com 2 centímetros de abertura por aí. Se ela estiver aberta, é sinal de que um lado do prédio está inclinando. O segundo ponto crítico, desce da garagem. Isso é um roteiro, como se fosse um roteiro turístico. Está cheio de infiltrações, etc., mofo, etc. E mais. Quando tem vazamento, que é muito comum, a gente vê até o pessoal que tem um carro debaixo de um vazamento, põe uma calhazinha de alumínio, porque o óxido ou o cálcio vai e mancha o carro. Então é um sinal de que tem trincas. E alguém me diz, bateu o olho, falei, ixi, a trinca é grave. Independente da abertura ou não. Qual é o sintoma? Por que uma fissura, uma trinca... Ferrugem. Chega a rotulação. Oi? Ferrugem. Repete. Repete, não ouvi direito. Ferrugem. Ou seja, cor. Se o vazamento de água tiver na cor de violeta ou sépia, ou seja, cor de ferrugem, é que não está só passando água não, companheiro. Muito bem. O ferro está indo embora. O ferro está indo embora, sabe? Então, depois que eu desço no subsolo, aí eu já mandei perguntar a todo mundo se tem trinca nas paredes, ou na cerâmica, ou no azulejo, se solta piso, etc. Essa é o protocolo que se deve fazer ao investigar uma obra. E por que esse caso triste? Eu fui consultado e fui consultor do problema, 2 na asa sul, uma na asa norte, outra na 316, mais uma que eu não me lembro. Todas causadas pelo mesmo fato. Ou seja, eu tenho a estrutura do prédio muito bem projetada, só que ela está aí há muitos anos.
que tem um pilarzão, tem um prédio. Normalmente 6 ou 8 andares. Esse prédio tem um avanço onde ficam os carros por baixo. Uma super viga aqui. Viga, para vocês que estão me vendo aqui, é a parte horizontal. A parte vertical é pilar. A parte horizontal é viga. Esse pilar normalmente desce até o subsolo, ou mais de um subsolo. Muito bem. Aqui então tem a segunda laje, quando vem o jardim por cima, pendurada nesse pilarzinho aqui chamado de pilarete. Eu já até mencionei ele ontem, porque é um caso tão desagradável. E aqui uma cortina de concreto, uma parede de concreto, em cima jardim. Com o tempo, essa cortina normalmente movimenta um pouco, tem variações térmicas, e foi bem projetado, só que o calculista não imaginava que a falta de manutenção geraria um problema. Então esse pilaretezinho é uma peça de concreto pequenininha. Se eu tirasse ela daqui, chama-se pilarete. Eu teria um pilarete de 20 por 20. Esse pilarete recebe o nome técnico de tirante de concreto. Esse aqui é um tirantezinho. Parece um pilar, só que em vez de ser de compressão igual esse outro aqui, que está comprimido, ele é de tração, ele é pendurado. Com o passar do tempo, é lógico, tração é um negócio danado. Ele trinca, dá microfissuras. Gera uma microfissurinha aqui. Quando essa microfissura começa a jogar água para fora nessa cor que está aqui, que é um laranjado, que é cor de ferrugem, ela começou então a atacar o ferro, que é o que prende essa peça, que ela está pendurada. A cada 6 metros tem um pilar, tem um pilaretezinho. Cada 6 metros, pilar, pilaretezinho. Então, se você for, principalmente em Brasília, examinar a obra, olha para cima, olha para o teto, vê como é que essa laje ficou presa aqui. Alguns fizeram uma peça longa, bem apoiada, não dá problema. Mas todas essas que tem esse pendurado, eu já estou mandando reforçar logo, não precisa nem esperar trincar. Muito bem. Professor, Então, pois não, ela está corroendo, desculpa. e como que é feito esse reforço do pilarete? Muito bem. O pilarete é mais ou menos a mesma técnica. Procura me dizer o nome, que eu gosto de tratar a pessoa, os amigos, por nome e local. De onde é que você é e nome, por gentileza? Eu sou do Mato Grosso, meu nome é Gabriel. Gabriel, CNPJ, CPF, carteira de identidade, título eleitor? Estou brincando. Gabriel, é o seguinte. Quando é possível, a gente coloca um pilar embaixo e envelopa, é o melhor processo. Tem vários passos. Eu vou dar o passo a passo nesse curso para recuperar pilar, viga, etc. Mas, em tese, a gente usa a fenolftaleína, que é um produto que eu mostrei na aula passada, mas tem aqui, eu posso mostrar. Aplicou no concreto, se ele não ficar cor de rosinha ou violeta, o concreto está ruim. Se ele não pintar o concreto, se ficar uma espécie de verniz, a parte que ele pintou, está bom. A parte que não pinta, está ruim. Então, você tem que escariar e tirar. Eu vou mostrar como calcula, não sei se nessa aula. Tem um certo tanto que você pode tirar, porque senão ela desaba, ou então escora. Então, não posso sair tirando uma cara e comer o dente inteiro. Não posso fazer igual fizeram lá em Fortaleza, que o cara falou, limpa aí que está todo enferrujado, e virou as costas. O servente pegou uma marreta e mandou brasa. Comeu o pilar inteiro. Então, tem um mínimo de área que eu vou mostrar como.
nós vamos estabelecer um critério. Olha, esse aqui dá para escorar e reforçar. Esse não tem jeito, tem que demolir. Então, a gente limpa, escova a ferragem, que a hora dessa já está muito ruim, mas pode escovar. Pode-se aplicar um zarcão no ferro à base de zinco. Tem várias marcas. Tem um Armafé da... Eu te digo já qual eu gosto. Mas não é necessário, não. Se você escovar bem com escovinha de aço, manual ou mecânica, a ferragem pode aproveitar. Se ela tiver mais de 10% ou 15% de perda de área, coloca um ferro novo. Entendeu? Reforça ela com ferro novo. Muito bem. Feito isso, você, se for uma cárie muito grande, você vai fechar com a forminha de metal. Eu gosto de usar forminha de aço. E enche com grout ou epóxi bem líquida, ou com argamassa polimérica. Ele enche, tem muita resistência. 2 vezes a resistência do concreto. Se não for preciso fazer uma forminha encher, usa com a colher uma argamassa mais plástica, que é um grout mais plástico. Grout é um produto novo, é um super cimento. E comprime ele e fecha essa cárie, para não deixar passar mais água, etc. Aí, em volta desse pilaretezinho doente, faz um novo pilar, deixando 7 centímetros de cada lado. Então, o que tinha 20 vai passar a ter 34. E concreta com brita ou com grout. E a armação você duplica ou triplica a quantidade de ferro necessária. São uns pedaços desse tamanho, pode usar e abusar. Resolve o problema. Professor, Professor, Pois não. Pois não. vai falar primeiro, Monique. eu só fiquei, obrigada. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do que o senhor está explicando para o colega. Quando o senhor faz esse reforço no pilarete, e o senhor disse que o senhor coloca um grout, né, que vai ter uma resistência maior do que o concreto. Isso não vai me dar um 50 a ponto de 60 MPa. resistência? Vai. Isso, então ele não vai ser um ponto Vai de te dar resistência que vai estar absorvendo mais tensão e, consequentemente, ele por estar absorvendo mais tensão, isso não seria um ponto de fragilidade? Não tem jeito de concentrar tensões nele, porque ele é pendurado, sabe? Ou seja, ele não puxa para si tensões, viu, Monique? Ele é a mesma tensão que vem de cima, né? Que vem de cima, nem dá para fazer o fenômeno de tração, que é tração indireta do professor Lobo Carneiro. Então, ela passa distribuída do mesmo jeito para baixo, sabe? É lógico que nos apoios a tensão é maior, é como se fosse num prato de balança que rompe corpo de prova. Só que ele tem atritos nas duas faces, como na prensa de corpo de prova. Então, ele modifica um pouquinho o estado de tensões, mas normalmente ela desce uniforme. Agora, a tração, então, nem se diz, entendeu? Mas muito bem posicionada. Se você criar uma parte muito resistente, pode puxar um pouco da tensão para ela, sabe? Coloca você e o Gabriel que está aí, que é muito mais forte que você. Os dois vão carregar uma geladeira. É normal que o Gabriel vai receber um quião mais de carga, porque a deformação dele é menor do que a sua. Se você pegar um peso muito grande, você deforma, alivia. Se tiver o Gabriel de lado, como ele deforma menos, ele vai puxar a tensão. E é mais ou menos o caso do que você falou. A parte muito resistente vai puxar mais deformação, menos deformação do que a mole. Então, ela vai apoiar mais nessa parte. Isso chama transferência de tensões, em função da rigidez relativa do produto, sabe? Mas não dá problema, não. A não ser que seja um caso de vida ou morte. Aí é bom dar uma olhada. Um pilarzão, entendeu? Que a metade dele vai estar grauteado, vai forçar um pouco a passagem da tensão pelo grout. Mas como ele está com o dobro da resistência e o outro também vai estar preenchido, costuma não ter problema. Não precisa fazer essa verificação, a não ser que seja num bloco. Aí muda porque o volume é grande e tem pontos que você pode enrijecer no seio desse bloco, entendeu? Muito bem. Eu tinha mostrado, para assustar o povo, está vendo o tanto de carro aí que caiu? Sorte que nenhuma morte. Lembra que eu falei ontem? Normalmente esfria, umedece, aumenta o peso do concreto, do jardim, etc.
Já estou te atendendo, olha aí. Essa eu não diria que foi de graça, não, porque esse pilarete é muito sutil, sabe? Muito sutil. Não é qualquer engenheiro patologista que vê, não. Às vezes a gente passa por ele lá. Professor, Pois não. só aproveitando que o senhor estava falando sobre o reforço, eu queria saber a opinião do senhor sobre um produto que eu vi no mercado chamado convertedor de ferrugem. Que ele diz que Sim, ele converte a ferrugem em tipo um prime para ficar revestindo a armadura. muito bem. Pode ser um decapador, que eu não recomendo, que é o que limpa o ferrugem, não é o seu caso. Aham. Se alguém quiser usar decapador, saiba que o decapador limpa o ferrugem, mas é ácido. E ácido é o nosso grande inimigo. Entendeu? Bom, agora tem produtos, inclusive um produto não é barato, principalmente o alemão, que você aplica, ele cria uma micropelícula, uma nanopelícula em volta do ferro, ele cria uma espécie de uma pintura de aço mesmo, que não dá passagem para oxigênio, ela é muito fechada, igual o aço cortem. O aço cortem é enferrujado de tal forma que fica um ferrugem tão fechadinho que não entra água nem oxigênio. É possível sim, é caro. Eu só tinha dúvida, eu conversei num seminário com o expositor, se por ser um pouco mais liso, se ela não perde aderência, sabe? Uhum. Então, pode usar o convertedor sim. É caro, mas funciona. Ele protege o Beleza. ferro. Beleza. Obrigado, professor. Disponha sempre. Só espero ter sido útil na resposta. Foi sim. Bom, voltamos lá. Qual é o seu nome mesmo? É o Gabriel mesmo ou estava brincando? Eu sou o Fabrício. Não deu para entender, mas vamos lá. Fabrício. Fabrício, Fabrício. na sua obra, Fabrício, na sua obra ou na obra de alguém, você vai ser chamado ou contratado para fazer uma perícia. O laudo pericial, principalmente, primeiro, lembra daquela OPI número advogados? Não deixa cair na justiça, em último caso. Então, o laudo, pode anotar aí que é pergunta do teste. Qual é o principal componente de um laudo? Eu vou fazer uma aula só sobre laudos. Também usando a norma, mas o laudo. Primeira, tem a anamnese. O que é anamnese? Você senta na frente do médico, ele te pergunta o que você já sofreu, se foi atropelado, sei lá o que mais. Descreve a história. A obra já foi reformada, houve vazamentos de tubo, houveram trincas mal recuperadas, então é anamnese. Aí você dá o diagnóstico em cima do que você viu e da anamnese. A primeira vistoria tem uma vistoria de norma, nova norma, é sensorial, você não precisa instrumentar nada. É só usando a olfato, a vista, o ouvido, etc., e monta um diagnóstico. Depois, numa segunda vistoria, que você deve cobrar, inclusive, você pode fazer esclerômetro, ultrassom, etc., fenolftalina. Então, você traça o diagnóstico. Então, vamos lá, nós já temos anamnese, diagnóstico. O que é o diagnóstico? Aí você diz, olha, o paciente tem isso aqui, etc, 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 entendeu? E a causa foi, ele andou de bicicleta fora da faixa, foi atropelado. Então, tem que ter o diagnóstico. Aí você dá o diagnóstico. O terceiro componente importante. E aí, doutor, eu vou ficar aleijado pro resto da vida? É o prognóstico. Você fala, não, olha, se não tirar essa infiltração, em 15 anos ele pode cair. Existe até um exercício que eu vou fazer na frente. A obra está com problema de infiltração ou corrosão, eu vou dar um fator de risco. Tem um chamado matriz Guth, que vai de 1 a 5, o grau de problemas, de urgência. Eu abri mais, fica mais fácil conversar com os meus estagiários que estão na obra, com o engenheiro, de 1 a 10. A obra está sadia, quase toda obra tem. Inclusive a minha casa aqui deve ter. 10, se não caiu, é milagre, só Deus mesmo que está segurando a obra. Então eu tenho, Fabrício, 3 itens sem lei. Quais são os 3 componentes no laudo? A anamnese, o diagnóstico e o prognóstico.
O terceiro é a terapia. Você não é obrigado no laudo pericial a fazer isso, entendeu? Você sugere, escreve bem claramente. Sugestão, que pode acontecer que seja contratado uma outra equipe para reforçar. Fala, poxa, mas essa sugestão do Fabrício não é a que eu uso. Então você sugere, não é obrigado, mas o cliente vai ficar feliz, sabe? Que remédio é que eu uso, doutor? Você falou, a minha especialidade não é... Eu não sou mastologista, mas recomendo esse antibiótico, etc. É recomendação. E projeto, normalmente, Fabrício, é cobrado à parte. Então, eu já fiz anamnese, já fiz o diagnóstico, agora já dei um prognóstico, olha, se não engessar esse cara, ele vai ficar torto pro resto da vida. E a terapia. E, finalmente, por uma questão de cidadania, já que você é um camarada experiente, da profilaxia. Alguém sabe me dizer o que compõe a profilaxia de um laudo? Alguém? São as recomendações para manter a estrutura, evitando futuras patologias. Isso, futuras, certíssimo. O que deve ser feito pelo governador para não deixar acontecer mais isso? Está na cara que é vistoria. Eu consegui pescar o fone aqui. Tá bom? Então vamos analisar essas lajes. Bom, eu já chequei. Primeira coisa que eu vi, óbvio, falta de manutenção. Segundo, subdimensionamento e pequeno cobrimento da ferragem nos tirantes de tração. Examinei a obra, Fabrício, e vi que só tinha meio centímetro de cobrimento. Então ele trincou e entrou água rapidinho, porque a proteção é pequena. E também vi que a corrosão estava muito avançada. Lógico, quando caiu não tinha mais ferro, ele quebrou toda. Isso está indo no diagnóstico. Está aí. Está vendo aquela pontinha? Eu tinha falado nela do pilarete lá, etc. O prognóstico, não sei porque não está aí, mas devia estar. Eu dei 0 anos, 0 meses para eles reforçarem todos os que ficaram de pé e retocar os que caíram. Uma das soluções que meu filho adotou, ele é da Fundex, ele colocou pilares, já que não atrapalhava os carros, sabe? Em vez de ficar pendurado, ele reforçou tudo e colocou ainda assim pilares em cima de tubulões embaixo. Muito bem. Vamos tentar... Quantos minutos ainda temos? 15? 5. Vou roubar 5 minutos de vocês. Vamos tentar fazer uma estimativa se o ferro que a gente encontrou lá estava bom. Não vou entrar em detalhe porque esse curso é prático, só prático. O que eu encontrei lá? Calculei por área de influência. Se alguém não souber, depois eu explico. Você chega na obra, não tem cálculo estrutural, não tem nada. Então a gente pode dar uma estimada por área de influência, sabe? Lá eu considerei no pilotis, que é o teto, mas como tem a tal jardim cheio de terra, que é pesado demais, considerei 400 quilos por metro quadrado. Lembra que eu falei na aula passada que a prova de carga mais pesada que eu fiz foi na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, que era no 6º andar que eles queriam empilhar lingote de ouro. Dava mais de 1 tonelada por metro quadrado. Assim, na Estação Rodoviária de Brasília eu fiz prova de carga. Usei 1 tonelada por metro quadrado. E, numa ideia genial de alguém que estava comigo, nós usamos carro-pipa, cada um de 30 toneladas para carregar. Aliás, nota 10 para a Nova Cap, que é responsável por essas obras. Nota 10. Foi um trabalho maravilhoso. Muito bem. Então, para calcular pilares a compressão, esse é a tração. A compressão, a formulação é mais ou menos a seguinte. A
a força normal multiplicada por um fator de redução da resistência, ou seja, majoração da força. Esse fator normalmente é 1,4. Vezes um fator de forma que gira no entorno de 1,2, é a carga. Outra coisa, meus amigos, se você recebe do calculista a planta de locação e cargas, que é a primeira planta da obra, planta de locação e carga, por onde você vai locar, é a que o calculista fez. Não transponha para o seu projeto de fundações que vem erro. A obrigação de botar os piquetes onde tem os pilares é do engenheiro de obras e do projetista. E lá tem as cargas de cada uma. Então, chamada de força vertical N, vezes γF vezes 1,2. Então, essa força, quem é que tem que resistir a essa carga? Duas parcelas. Quais são? Quem e quem? Alguém, por gentileza, pode chutar, aqui é proibido ficar calado. Isso daqui é a carga. Concreto e aço. Então, quem tem que segurar isso aqui é o concreto e aço. Ora, lembra da fórmula fundamental da engenharia? Força é igual a pressão vezes área. Então, eu vou ter o concreto para me ajudar aqui. Então, eu tenho que ter força, pressão vezes área. Então, área de concreto vezes pressão. Qual é a pressão do concreto? Como é que eu vejo a pressão do concreto? FCK. Nessa obra, eu levei meu esclerômetrozinho, testei vários pilaretes e cheguei a um FCK relativamente baixo, 12 MPa. Usei o ultrassom, que é um que emite vibrações e tal. Lembram, para quem usa, a resistência do ultrassom é maior do que do esclerômetro. Está aqui quem está me ouvindo, excelente TCC ou até tese de mestrado. Compara a resistência dada pelo equipamento de ultrassom com o esclerômetro. Me manda essa correlação que a gente vai publicar no Brasil inteiro. Então, eu tenho a resistência FCK. O que é o F? Alguém se lembra? O que significa esse F? O que é o F? O que é a letra F? Alguém? O F veio substituindo o sigma. Uns 20, 30 anos atrás, se escrevia sigma Tensão. do concreto. Oi, pois não. Tensão, né? O F, exatamente. Veio substituindo o F, o sigma, que era a tensão. Chato de desenhar, tinha que trocar ou fazer a mão, as esferas nas máquinas. Tensão. O que é o C? O que é o C? Então, F é tensão. O que é o C? Pressão. Alguém? Concreto. F, tensão. C, concreto. Concreto característico. K, uma tensão chamada característica que se obtém através da ruptura do corpinho de prova. Então, K vai ser uma resistência característica do concreto, tensão, força. Portanto, a força é área vezes tensão, não é isso? Então, eu tenho que multiplicar aqui, vezes a tensão FCK, vezes um outro fator que também, deixa eu ver, alguém se lembra de cabeça qual é esse fator? Que eu tenho que reduzir isso para o FCD, 1,4. Então, aqui está a resistência do concreto. Mais a resistência do aço. Porque o aço, apesar de ter pequena área, ele também resiste quando está dentro do concreto.
Então, aqui tem concreto mais aço. E o aço, de novo, eu tenho que combater uma pressão, uma força. Essa força vai ser... Alguém com máquina, por favor, quanto é que vale essa parcela aqui? 12 MPa. Vamos calcular como se ela tivesse sido bem calculada. Então, anotem, se foi bem calculada, ela foi calculada com 20 MPa. Foi calculada com 20 MPa. Então, vamos supor, quando ele foi calculado, ele tem a força 20 toneladas nesse pilaretezinho que eu achei um absurdo. Então, 20.000 quilos vezes esse fator de redução 1,4 vezes 1,2. Alguém já multiplica, por favor? 27, Alguém tem 26. que sustentar isso. Deve dar mais ou menos 1,4, dá 8, dá uns 30 e poucos 33,600. mil quilos. Essa obra foi armada com 6 ferros de 3/8 polegada. Alguém se lembra de cabeça qual é o diâmetro de um ferro de 3/8? 10 milímetros. 3 milímetros? Ah, 10, 0,8. 10 milímetros. Quantos milímetros? 10. Aí Não, é pode área, ser 10 milímetros, ou seja, área, 3 vezes 2,5 centímetros dividido por 8. Dá 7,5, dá 0, quase, pode ser 10, né? 0,8. Tá aí por Esse é o dimensão. diâmetro. Acho que aqui deve dar o quê? 7,5 por 8, deve dar um 0,9 por aí. 0,8. A área. 0,94. Aqui? Muito bem, 0,93 centímetros. A área vai ser πd2 sobre 4, ou πr2, né? A área do ferro de 3/8, calcula, por favor. Vai ser π sobre 4, que é πd2 sobre 4, que é 0,785, já decorei. Vezes o diâmetro ao quadrado. A área do ferro de 3/8 deu 0,74. Quanto? 0,74. Quanto é? Arredondando. Então, aqui Não, deles não. vai ser área de concreto. Eu vou usar a área de concreto, já acabou meu tempo, é uma pena. Mas eu vou usar a área de concreto nesse pilarete? Alguém me responde. O que está segurando esse pilarete? Está sendo acionado, né? Então, o aço. Só o aço. Então, com toda a parcela do concreto eu posso jogar fora. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, como eu já vazei meu tempo aqui, por gentileza, me traga isso calculado só considerando a área de aço. Seria. É muito rapidinho. Vocês querem continuar mais 3 minutos? É possível? Pode sim. Então vamos lá. Parece, o aço é insuficiente, né, professor, por essa questão aí. Além de tudo, insuficiente. Ele estava trabalhando no limite, sabe? Então,
eu não preciso nem levar em conta a área comprimida do ferro, nem a área de aço, porque ele não está comprimindo. Eu vou trabalhar de concreto, só vou trabalhar com aço. Muito bem. O aço, alguém se lembra qual é a tensão FSK do aço? Quanto é que o aço? O concreto é mais ou menos 20 MPa, não é isso? 500 MPa. E o aço, quanto? 500, o CA50, né? FCF do aço, steel, S de steel característico, são 5.000 quilos por centímetro quadrado ou 50 MPa. Não. Entenderam? Vamos lá, pessoal. A resistência à compressão ou tração do aço é a mesma. A resistência à compressão do concreto é 20 MPa, vamos supor, a tração é 1/10, só 2. O aço é igual, tá? Muito bem. Ora, eu só tenho quantas barras? Eu falei, só 6 barras segurando isso daí. Então, eu só tenho o aço, são 6 barras. Fazendo um corte do pilarete, 20 por 20, eu só tenho 6 barras segurando. 6 barras de 3/8. 3/8, ou seja, quantos milímetros deu a área de diâmetro? De 0,93, quase. O diâmetro foi 0,93 centímetros, né? Quase 1 centímetro. O estribo me ajuda nesse caso? Alguém? Tem um estribo que amarra a ferragem. Me ajuda nesse caso? Creio que não. Não. Então não leva nenhuma ajuda, a menos que por uma sorte ele tivesse torto. Aí ele podia pegar alguma carga de tração, entenderam? Então, basta saber quanto é que um ferro de 3/8 suporta. Ora, se a tensão dele é 5.000, a lei fundamental da engenharia. Força, alguém, qual é a lei fundamental da engenharia? Força igual? Área vezes pressão. Aí vem atenção. Área vezes pressão. De vez em quando, o pessoal me diz, força igual massa vezes aceleração ao quadrado. Isso é astrofísica, não tem nada com engenharia. Essa é a fórmula da engenharia. Então, força é a área da barra, vezes a tensão, F, que foi substituído pelo sigma, S de steel, que é aço, D, que é de design. Então, nós temos uma força característica que é 5.000, mas não é que eu vou usar na obra, eu não vou projetar com 5.000. Eu vou usar um fator de segurança. Então, força de uma barra vale a área de uma barra, vezes F, que é tensão, S de steel, que é aço, D de design, de projeto, desenho, de projeto. Ora, pesquisas experientes mostraram que o FCD de projeto é igual o FCK que eu tenho, o FSK que eu tenho, que é igual 5.000 dividido por um fator de redução da resistência, por segurança. 5.000 dividido... Alguém se lembra qual é o fator de diminuição da resistência do aço? 1,15. Muito bem. Puxa, que beleza. Do concreto, 1,4. Então, divide isso por 1,15. Quanto é que dá isso aí, então? 3 ou 4 mil? Quatro 347. 4. 347 quilos por centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Ora, já calcularam aí para mim? Aqui eu agradeço. Vezes 6. Você tem uma barra
tem área de 10 centímetros quadrados, tem um erro aí. 10 centímetros quadrados de área? Errado, é 0,8 centímetros quadrados. Isso, não pode ter 10 centímetros. 0,8 centímetros quadrados. Então, uma barra tem área 0,8 centímetros quadrados, vezes pressão. Força não é área vezes pressão? É, área vezes pressão. E a pressão do aço é 4.000 e pouco. É bastante simples. É só ir no âmago da questão, que é o foco principal desse curso nosso. Ou seja, eu estou vendo lá atrás, antes do Newton, que a fórmula fundamental é força é igual a área vezes pressão. Muito simples. A área de um ferro redondo, chamado 3/8 ou de quase 10 milímetros, deu 0,8. Vezes a pressão, que é a tensão que ele existe 4.347 quilos por centímetro de área. Multiplica isso aí, por favor. É 3.477. Então, uma barra resiste 477,6 quilos. Então, cada barrinha dessa de 1 centímetro de diâmetro resiste 3 toneladas. Portanto, eu tenho um pilar de 20 toneladas. A carga do pilar eram 20 mil quilos, vezes o fator de majoração da carga, que é 1,4, é uma segurança que a gente usa mais, vezes outro fator de forma, que é 1,2. Isso dá quanto? Nós já calculamos, foi 30 aí. 33.600. Então, eu tenho 33.600 quilos para resistir. Ora, se cada barra suporta 3.470, eu vou precisar de 10. Quantas barras tinha? 6. Então, eu preciso de 33.600 dividido por... Cada barra pega 3.477. Então, eu preciso de 33... No projeto está 20, mas eu calculo com 2 fatores de majoração, aumento por segurança. Eu preciso resistir 33 mil. Cada barra resiste 3.477. Portanto, já calcularam aí para mim, eu preciso de 10 barras. O rapaz não levou em consideração os fatores. Nenhuma ajuda de concreto, nenhuma ajuda de aço comprimido, porque ele é comprimido. Muito bem. Então, conclusão. Se o esclerômetro me diz que tinha 12 MPa, eu não levei isso em conta. Não levei isso em conta. Além de tudo, essa ferragem ficou subarmada. Só tinha 6 ferros e eu precisava de 10. Portanto, meu coeficiente de segurança estava 1,6 vezes para baixo. Estava na hora de romper. Estava na hora de romper. Conclusão. Diagnóstico. Pilarete com corrosão, pouca barra de aço, concreto não colaborou em nada porque estava trincado, e se colaborasse, os ensaios feitos lá com esclerômetro, eu vou trazer aqui para vocês verem na próxima aula. Me diz que tem, o ultrassom não está aqui, está na obra.
se ele dá 12 MPa, eu não considero ferro porque é só tração. E por que eu não consideraria a ajuda do concreto? Porque trincou. Trincou, ele não tem mais resistência nenhuma. Entenderam? Então, o relatório é esse. Esse problema. Corra, examine todas as obras que têm o mesmo projeto, porque está pela hora da morte. Às vezes, uma consultora pôs mais ferro, porque são ferrinhos de 50 centímetros, tá bom? Posso tirar algumas dúvidas se ficou alguma. O ultrassom, ele consegue ver a área de aço? Não. Para usar a área de aço, eu uso o pacômetro. Eu poderia trazer para vocês, mas vou levar alguns minutos. Eu trago na próxima aula o esclerômetro, o pacômetro. Se o ultrassom voltar, eu mostro o ultrassom também. Então, quem vê o espaçamento de ferro, a bitola e a profundidade, chama-se pacômetro. Nenhum desses equipamentos tem precisão absoluta, tome cuidado com isso. O esclerômetro dá uma certa resistência, tem uns fatores de coesão que eu vou mostrar. O esclerômetro não dá direto a resistência concreta, ele dá um índice esclerométrico. Eu faço uns 15 pontos, tiro uma média, jogo fora 10% quem está acima e abaixo. Eu uso um fator, tem equações, mas eu uso um fator de envelhecimento, que eu gosto muito, que é 0,63 para a obra de mais de 20. Aí eu acho mais ou menos o FCK. E para se ter uma boa ideia, eu tenho que fazer muitos ensaios, porque eles são pontuais. Tá bom? Muito bem. Então, qual foi o problema dessa obra? Projeto, manutenção. Eu incriminaria os engenheiros que moravam no prédio? Não. Ninguém sai olhando para cima e vê uma trinquinha, uma fissura dessa, eles não percebem o tamanho do problema, principalmente se a trinca vier com um pouquinho de água. Alguém ficou com dúvida nesse trabalho? Então está aí o seu laudo prontinho sobre esse problema.